Hoje estamos diferente aqui, porque eu preciso contar o problema que eu estou passando, mas não é para julgamento. Eu quero vir contar para ajudar outras mulheres, né? Ajudar homens, ajudar pessoas que estão aí do outro lado, muitas das vezes passando pelo mesmo problema. Eu sempre falei com vocês, né, gente? Desde o início, muitas coisas acontecem, né, comigo. E agora eu sempre vou contar, porque eu sei que tem pessoas agora me assistindo que precisam ouvir o meu relato. Então hoje eu darei o meu relato de um problema muito sério que está acontecendo comigo. Mas, né, só para adiantar, já deu tudo certo, tudo vai se resolver. Eu estou começando agora, né, todo esse dilema. No final vocês vão entender. Eu preciso mudar daqui, então é a última vez que eu gravo aqui na minha loja, né? O meu lugarzinho que eu montei, né, com tanto carinho, com tanto amor. Mas eu preciso sair daqui, eu preciso mudar. Mas os próximos passos a Deus pertence, eu não sei o que será. E vocês vão me acompanhando, que eu estarei sempre gravando tudo que for acontecendo comigo. Enquanto eu estou aqui, estarei aqui até depois da manhã, né? Eu ainda estou nas vendas, eu ainda estou na produção. Então eu terminei agora, estava toda suada, tomei um banho, lavei o cabelo, para poder sentar aqui e conversar com a minha família, que são vocês. Para eu contar, né? Vocês já viram aí no tema, né? Para eu contar da minha vida hoje, na fase adulta, eu preciso contar de como eu fui como criança. Essa é a verdadeira terapia que a gente tem, né? É quando a gente olha lá para trás e vê como foi a nossa infância. Tem até um ditado, né, muito interessante, que esse ditado fala assim, ó: nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. E desde já, né, começando, eu prefiro contar do início para vocês entenderem. Desde quando eu nasci numa família evangélica, né, onde meus pais muito carinhosos com a gente, graças a Deus, né, eu tive pai presente, mãe presente, e porém a gente foi criado em um regime ali muito rigoroso, que chama igreja, né? Que chama, eu falo assim, tá, gente? Porque antigamente, quem é, né, da minha época vai saber que eu tô falando, era muito rigoroso as igrejas pentecostais. Eu nasci na Assembleia de Deus, depois eu fui para Deus e Amor. Então são igrejas, né, que tem muitas regras, faz uma lavagem mesmo ali na cabeça da pessoa. E meus pais, né, sem estudo, muito simples, eles ouviam muito. Eu gostava também, né? Eu sempre fui uma criança muito obediente na igreja, as coisas de Deus, né? Eu sempre fui muito abençoada, né, nesse sentido. O problema é você desobedecer, né? Se você está num lugar ali, você precisa obedecer. Eu gostava, tá? Eu não tô falando mal. Porém, gente, no fundo, eu senti uma opressão. Cresci ali uma criança, uma adolescente, muito oprimida, né, muito reprimida. E isso não foi muito bom. Vou comentar só a parte que me leva ao casamento. Quando eu inteirei 12 anos de idade, uma mocinha já, o meu pai chegou perto de mim, me chamou e falou assim: filha, você precisa casar. Eu falei: não, pai, eu sou uma criança. Não, você precisa casar porque eu vou morrer, sua mãe vai morrer e quem vai cuidar de você? E eu coloquei isso na cabeça, né, gente? 12 anos é muito fácil você manipular ali a pré-adolescência. E eu falei assim: meu Deus, eu não quero casar. Enfim, ele levou o primeiro rapaz para morar dentro de casa com a gente, né? E eu tinha 12 anos, esse homem já era um homem bem mais velho, devia ter seus 30 e poucos, né? E ainda assim, meu pai queria que eu casasse com ele. E esse homem começou a me dar bombom, começou a me dar as coisas de comer, né? E ele ficou dormindo no quarto do meu irmão,
né? Graças a Deus, a minha mãe, ela foi muito cuidadosa com a gente, então nunca me aconteceu, né, estupro, essas coisas. Graças a Deus, eu agradeço a minha mãe, porque minha mãe, ela estava sempre olhando a gente. Ela levantava de madrugada e ela olhava nosso quarto e ela trancava, né? Então ela sempre preocupou muito com a gente nessa relação. Ela protegeu a gente muito e eu agradeço muito a minha mãezinha, né? E minha mãe, ela não podia falar nada dessas coisas, porque senão ela ia apanhar. O meu pai, né, era muito altruísta, era muito nervoso, né? Aí no final da vida dele, depois eu conto pra vocês, a gente descobriu, né, o médico me falou que ele sempre teve esquizofrenia grave, com um pouco de autismo também, né, e tal. Mas enfim, gente, voltando ao assunto. E foi indo. Aí eu fui ficando mais velha, né, ainda oprimida dentro da igreja, né, a ponto assim, ó, de não poder assistir televisão nem para fazer trabalho escolar. Eu não podia fazer educação física na escola, porque senão tinha que usar short e eu não podia, eu tinha que usar só saia, saião, camisola debaixo dessa saia. Então, sabe, foram regras, a gente era alienado, umas regras que não faz sentido, né? A gente precisa viver de princípios e não de regra. Eu fui crescendo ali naquele ambiente, né, sempre obediente aos meus pais. Meu pai foi arrumando mais rapaz. Quando eu inteirei 17 anos, eu já estava fazendo enfermagem, né, estudando, quando o meu pai falou assim, olha filha, agora tá, você já tá com 17 anos, você já tá bem mais velha, agora não vai ter jeito, agora você vai ter que casar. E olha, tem um rapaz que trabalha comigo lá no meu trabalho, que ele é uma benção, ele é muito bonzinho, ele me ajuda, porque o meu pai, ele era pedreiro e o rapaz, né, que é o Valdeci, ele era servente do meu pai, então ele era auxiliar, ele fazia tudo ali, né, pro meu pai. Então ele gostou do jeito do Valdeci, né, e tal, que ele é calado e tal, trabalha bem, e você vai casar com ele. Eu falei, meu Deus, pai, pelo amor de Deus, pra que isso, né? Se mãe, o que eu faço? Aí minha mãe foi conversar com ele, não, José, não faz isso. E meu pai, ó, fica no canto seco, não sei o quê. E aí começou a falar que a minha mãe tinha inveja de mim. Assim, minha mãe, ela sofreu muito, mas retratando o meu caso, eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, você vai conversar com ele, filha, você vai conversar. Eu vou trazer ele aqui sábado e você vai conversar com ele. Dito e feito, gente. Chegou no dia de sábado, ele levou o rapaz lá em casa. O Valdeci chegou todo humildezinho, né? Eu tinha 17, ele tinha 28. Ele ia fazer 29 anos já. Eu não queria sair do quarto. Eu falei com a minha mãe, eu vou ficar de camisola, eu não vou tirar essa camisola, uma camisola largona, né? Que a gente fazia na costureira. Eu não vou ficar, mãe, eu não quero ir lá na sala, eu não queria. Aí a minha irmã, que eu tenho uma irmã mais nova do que eu um pouco, ela foi, eu vou lá conversar com ele, você não quer ir? O rapaz tá lá sozinho. Aí a minha irmã foi. Ele pensou que a minha irmã que seria a candidata dele. Porque ela chegou conversando, contando o caso, né? E ela é calada. A minha irmã, ela é muito mais tímida do que eu, mas ela foi. E eu fiquei lá no quarto. Pensa que não, meu pai bate na porta do quarto e fala comigo, vai lá agora, você tem que ir lá conversar com esse rapaz, você não me decepciona, Marta, não faça isso comigo. Tá bom, pai, tô indo. Por quê, gente? Meu pai, ele era muito violento, a gente não podia brincar, então eu fui. Chegando lá, dei a mão a ele, cumprimentei, e aí meu pai já veio, né, olha, é essa aqui, tá, é essa aqui que é a mais velha, é essa aqui que vai ter que casar. Então, gente, a minha infância foi assim. Aí ele foi lá, pediu meu pai namoro, e mais a minha mãe não queria, né? Minha mãe nunca foi a favor, mas o meu pai estava de cima, meu pai falava que era o demônio que estava usando a minha mãe, que minha mãe estava com inveja de mim. Ô, minha filha, não preocupa não, você vai ser muito feliz na sua vida. Enfim, gente, eu não aconselho, a gente sempre fala para os filhos, né, obedecerem os seus pais. Mas
Os pais precisam também respeitar os filhos, né? E casamento é muito sério, né? A gente precisa escolher a dedos, né? Não é assim que a gente casa. E aí a gente foi conversando, acabou que eu fui conversando com ele. Ele teve que sair da igreja dele, porque ele era da igreja batista, ele teve que sair da igreja dele para ele ir para Deus é Amor, para ficar comigo lá. Aí tá, foi chegando o dia do casamento, a gente foi marcando o casamento. E eu nunca tinha namorado ninguém, nada, nunca tinha namorado, né? Quando eu encontrei ele, eu era virgem de tudo mesmo, né? De beijos, de tudo. Um dia eu falei assim, pai, agora a gente vai casar. Aí Valdeci ficou desempregado, né? Foi uma época que ele começou a ficar muito desempregado, perdendo documento. Ele ficou desempregado, recebeu o acerto dele bem na época que a gente ia noivar, na verdade. E aí ele perdeu a carteira toda, né? Com bastante dinheiro. E ele sempre teve muitas perdas na vida. E isso começou a me envolver, as perdas que ele tinha na vida. Então ele só perdia, e ele ficava sem nada, ele saía de um bairro até no meu bairro de bicicleta, sem nada, né, lá pra casa. E aí quando ele ficou desempregado, porque assim, ele levava 1 quilo de carne pra gente comer e tal, às vezes ele comprava algumas coisinhas dentro de casa e meu pai tava gostando. Só que como meu pai viu que ele ficou desempregado, meu pai falou assim, não é ele mais que você vai casar. Porém, eu já estava noivando para casar, já estava tudo marcado, vestido pagando, né? A minha mãe olhando tudo para mim, a festinha, a igreja já ia pagar, né? Cada um eu já estava fazendo vaquinha para fazer comidas e tal, alugando escola, né? Eu ganhei o aluguel da escola, então já estava tudo organizado. Quando meu pai falou assim, olha, você não vai casar com ele. Você vai casar com outro, que eu tô trazendo, é um outro amigo meu do Rio de Janeiro. E literalmente, gente, ele pegou esse amigo e colocou dentro de casa para morar com a gente também. E eu falei, meu Deus do céu, que confusão, e esse homem começou a ficar atrás de mim. Eu ia para a escola, esse homem ia atrás de mim para a escola. Eu estava fazendo curso de computador, né, de informática, e eu estava no 3º ano do 2º grau, né? Já estava quase saindo do colégio. E eu estava fazendo curso também de computação. E eu ia para esse curso à noite, ele ia também. Eu falei assim, misericórdia, sabe? Parece que meu pai estava mandando ele fazer isso, né? E era uma chatice. Aí meu pai começou a expulsar o Valdeci lá de casa. O Valdeci chegava cansado de bicicleta. Aí meu pai falava, né? Não, eu não quero você aqui, vai embora agora. Aí ele pegava a bicicleta e ia embora. Sabe? Era um sofrimento, uma confusão. E eu lá no meio disso tudo, né? E eu não podia fazer nada. Podia, né, gente? Só que na minha cabeça eu tinha que obedecer os pais. Eu não podia falar nada, né? E ali eu comecei a sentir dores, né? Dores no músculo do coração, comecei a ficar oprimida, né? Lembra da opressão desde criança? Eu continuei com essa opressão. Foi chegando o dia do casamento, o meu pai falou, não, eu não vou, e eu lá, né, e veste vestido de noiva, e mexe lá com as daminhas, né, e tal. Na mesma hora que eu tava feliz, eu não tava, né? Eu tinha muito medo ali, sabe? Como que eu ia lidar, como que eu ia fazer. E aí um belo dia, o Valdeci chega perto de mim e fala assim, olha meu amor, eu tô com um problema na coluna e eu já marquei cirurgia. Eu falei assim, pronto, né, o casamento marcado para dezembro, a gente já tá no final de novembro, então a gente casa e depois você faz a cirurgia da coluna. Por quê? A nossa coluna é assim, né, então ele deu 3 hérnias de disco. Então ele foi tirar essas hérnias, porque o osso da coluna dele estava aberto, porque as hérnias, elas estavam aqui atrapalhando. E ele não estava conseguindo ficar em pé mais nem 5 minutos, e começou a ficar muito doente, o casamento marcado, e meu pai brigando, não, você não vai casar com ele, e não sei o que. E meu pai começou a falar que não era para eu comer dentro de casa, meu pai, sabe, não é para você comer aqui, que não sei o que. Minha mãe tinha que pegar as comidas, né, pão, bolo, lanchinhos mesmo, comidinha, e guardar dentro sabe, no meio das minhas roupas, meu pai não vê pra eu comer.
né? E foi muito sofrimento, meu pai xingando a minha mãe, aquela confusão, enfim, chegou o dia do casamento e nós casamos, né? Nós casamos em 2003, nós casamos em 2003 e foi bom, né? Foi tudo lindo, eu era muito querida, eu cresci ali na igreja, né? Desde de bebezinha, então eu era muito querida, eu era muito amável, eu cantava, eu tocava, né? Eu participava dos jovens, então a igreja lotou, teve muita gente, todo mundo foi. Tá, gente, quando eu cheguei na minha casa, até porque eu não tinha visto a casa, né? Eu tinha visto por alto, assim, mas sabe, quando a gente não liga, você tá ali, né? Ah, eu vou casar. Então, quando eu cheguei, gente, era um combim só, né? Numa grota, esgoto a céu aberto, passando o dia inteiro pingando esgoto em frente lá em casa, muito rato, não tinha armário, não tinha guarda-roupa, tinha um fogão com uma boca só, uma trempe, nada, não tinha nada. Eu queria tomar banho porque eu fiquei de noiva muitas horas e aí eu não pude tomar banho porque não tinha chuveiro, um combim mesmo, sabe, do tamanho dessa loja aqui, que tinha que caber tudo. Eu levei o meu guarda-roupa pequenininho de solteira e levei pra lá. Não tinha pia, o tanque, né, era para lavar vasilha, lavar roupa e tudo. O meu pai, ele sempre me ensinou que o amor é mais importante, que não tinha problema eu ficar naquela vida, né? Que a pobreza não era o problema, o segredo é o amor. Com amor a gente vence tudo. Só que não é assim que funciona, né, gente? É muito difícil a gente coloca Deus acima de tudo, né? Mas o amor não, né? A gente precisa de condição financeira. Eu era uma moça que estava estudando, eu estava acabando de formar enfermagem, né? Eu já ia trabalhar no hospital, né? Tinha 19 anos, né? Super humilde, super simples. Na casa da minha mãe tinha 9 cômodos, né? Eu tinha meu quarto, minha mãe dava tudo na minha mão, assim, sabe? Ela fazia um leitinho, me dava. Eu ajudava ela muito também, mas a minha mãe cuidou muito bem de mim, então eu tinha tudo. Eu tinha casa grande, muita comida, né? E tal. Quando eu cheguei naquele lugar horrível, eu queria voltar. Então, o meu casamento já começou a ficar ruim aí. Eu chorava, não, que eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. E aí liguei pra minha mãe, não, agora você casou, você tem que ficar. Você tem que ficar aí com seu marido, fazer sua vida agora, né? E aí demorou, né, gente, essa questão, né, de intimidade, demorou meses, né? E nossa, foi terrível e eu fui continuando. Ele fez a cirurgia e eu tive que cuidar dele, aquela preocupação toda, bem na lua de mel, eu cuidando dele da cirurgia, né? Já sabia um pouco, né, cuidar assim das pessoas de cirurgia, então eu fui cuidando e tal. Aí, passado um ano aproximadamente, ele não estava trabalhando, mas ele começou a receber do INSS, né, por causa da cirurgia. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Arrumei para eu olhar uma senhora, né, no asilo. Eu trabalhava no asilo, né, com as idosas, e era muito bom. Eu trabalhava à noite, dava o remedinho, cuidava delas. E de dia eu tive que trabalhar em uma escola de inglês, na verdade 2. A mesma escola, né? Eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava de manhã, meio horário, trabalhava à tarde também nessa escola de inglês e da noite eu tinha que ir pro plantão. Foi meu primeiro emprego. Aí depois o hospital me chamou e eu fui. Só que, gente, não foi fácil, né? Eu ainda estava em 2004 aproximadamente. E fui trabalhando muito mesmo. Enfim, pra gente sobreviver, porque ele não estava trabalhando. E a gente continuou naquela casinha. E eu vou resumir aqui, né, pra não ficar muito grande. Um dia, uma vizinha, né, uma amiga nossa, falou assim comigo, Marta, eles estão doando lotes num bairro um pouquinho distante daqui, mas são lotes muito bons, né, onde o dono morreu, então vocês vão ficar lá e já pode construir, né? Porque o dono não tinha família e tal, então foi distribuído para as pessoas que não tinham casa.
Então a gente conseguiu, né, um lugar bem grande ali e a gente ficou feliz. Vendemos para minha cunhada lá bem baratinho esse combinho pequeno e fomos mudar. Nessas alturas eu estava grávida, né? Nessas alturas eu estava grávida e quando nós mudamos, começamos a construir essa casa e fomos morar de aluguel até construir essa casa lá nesse bairro. E foi uma luta, tá, gente? Porque trabalhando, grávida, nesse intervalo ele arrumou um emprego também de porteiro e ele estava trabalhando também, né? E assim, construiu, a casa ficou pronta, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu já tinha minha casa pronta, a casa grandona, bonita. Porém, vou resumir, meu filho nasceu e quando ele tinha quando ele tinha 6 meses, aproximadamente, essa casa caiu. Aí eu perdi tudo, gente, perdi casa, perdi um tanto de coisas minhas que já estavam lá, e se eu tivesse lá eu também teria morrido. Me deu na cabeça, né, gente, eu vou na casa lá da irmã Luciene, né, porque a gente era muito amigas, né, lá da igreja, então eu vou lá um pouquinho, e eu saí, gente, com esse menino com bolsa, mamadeira, pra casa dela. Assim que eu cheguei lá, começou a reportagem, né? Ah, que tá passando um temporal, que tá derrubando as casas. Se meu Deus, onde é? Quando eu fui olhar, a minha casa também tava. Tinha uma professora lá, né? Muito querida. Então ela também perdeu geladeira. A geladeira dela, quando eu fui lá, a geladeira dela tava andando assim, ó, sabe, na enxurrada. Um chuvão mesmo que deu. Então o vento entrou pela janela, né, e tirou assim as telhas, era de telha a minha casa. Então foi muito triste, né, conseguir resgatar uns 300 tijolos aproximadamente, né. Deixei o neném lá com a minha amiga, com a irmã lá da igreja e falei assim, olha, eu vou resgatar. Então eu sempre fui dessas, né, sempre fui de auxiliar meu marido, porque eu pensei assim, ó, eu vou pegar esses tijolos daqui, a madeira, né, eu consegui, né, resgatar 5 madeirite e madeira, e aí um rapaz foi lá e roubou de mim, mas aí ficou 4 e eu consegui vender pra gente ir pra casa da minha mãe, né? Então antes da gente ir pra casa da minha mãe, nós ficamos de favor, nós ficamos ali uns 6 meses aproximadamente de favor, dentro da casa desse casal, né, que eram nossos amigos, e foi muito bom, eles trataram a gente muito bem, não fui humilhada, entendida das coisas. Eu lavava o carro dela, eu dava faxina na casa dela, porque eu tava morando lá, né. E aí eu falei assim, mãe, eu tô voltando pra casa, a casa da minha mãe grandona, né, nós vamos pra aí, porque nós perdemos casa, perdemos tudo, com um nenenzinho de 6 meses, que é o meu filho hoje, né, de 21 anos, então eu fui pra casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, os meus pais estavam separando. Então, esse negócio, né, os meus pais divorciando, aquela confusão, meu pai foi morar na parte de baixo, a minha mãe continuou lá, minha mãe, do nada meu pai quis ir embora, né, minha mãe estava sofrendo, né, porque minha mãe adotou 5 crianças, então a minha mãe estava bem no auge, né, de cuidar desses meninos. Eu também ajudava ela, só que eu casei, não pude ajudar ela mais. E coitada, sozinha, né, pra lá e pra cá, e meu pai deixa ela bem nessa época, e eu também voltando pra casa dela, e não foi fácil, gente. Aí depois eu aluguei uma casa, né, pra gente morar, e ali meu filho foi crescendo, e foi indo, gente. A minha vida sempre foi de muita dificuldade, né, só no hospital. Eu trabalhava à noite no hospital e fazia faxina de dia, né, para ver se eu conseguia levantar uma renda. O meu marido, ele começou a entrar em vários empregos e esses empregos ele não ficava, né, que não sei o que me irritou, eu não vou ficar. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que continuar, né, porque eu não posso, né, deixar meu filho passar fome, nem eu. E ali eu fui trabalhando, e depois eu falei assim, olha amor, eu tenho um sonho de ser taxista. Eu falei, tá bom, então, né, aqui em Belo Horizonte, a gente paga o curso, né, e na época não tinha esse negócio de Uber, era táxi, né, então eu paguei o curso pra ele, né, de taxista,
e falei assim, olha, agora é só alugar um carro, né, um táxi, para você trabalhar, né? Aliás, antes dele fazer o curso de taxista, ele não tinha carteira, né? Então eu falei assim, não, vão tirar a carteira, eu te ajudo, eu vou pagar para você a carteira de carro e depois a gente faz o curso de taxista. E assim deu. Tomou uns 4 pau, gastei muito, ele passou, eu falava com ele, e ele dentro de casa e não ia trabalhar. Aí eu falava com ele, se amor, pelo amor de Deus, você tem que trabalhar, né? Faça qualquer coisa, mas me ajuda, né? O meu filho crescendo, nosso filho crescendo. Enfim, gente, não adiantou. Aí depois ele, não é isso que eu quero ser. Eu não quero dirigir. Paga o curso pra mim de van escolar, né? Porque para você carregar as crianças aqui em Belo Horizonte também, você precisa ter um curso. E é tudo pago. Então eu fui pagar esse curso de van escolar, né? E nada, arrumava, sabe, assim, olha, vai em tal lugar, lá tem, né? Lá eles contratam, nada. E depois ele falou assim, não é isso, o meu sonho mesmo é ser caminhoneiro. Então eu preciso tirar a carteira dele e eu não sei o que eu faço. E eu, gente, lá, né? Meu filho crescendo e cresceu. Nisso meu filho já estava com 9 para 10 anos e eu engravidei de novo. Quando eu engravidei de novo, eu falei com ele, olha, agora a gente vai ter 2 filhos. Aí a gente já estava no nosso apartamento, porque eu fui morar na casa da minha mãe, eu saí daquele aluguel, voltei para casa da minha mãe de novo, né? E nisso que eu voltei para casa dela, eu coloquei cerâmica, fiz um quarto lá em cima, grandão, fiz banheiro azulejado, coloquei janelas bonitas, né? Pensa que não, a prefeitura chega e fala, olha, nós vamos abrir uma avenida aqui e nós vamos indenizar a senhora. Aí a minha mãe falou assim, olha, como que vai ficar a minha casa? Porque minha filha construiu lá em cima, né, no meu terreiro. Aí o juiz, aí ele falou assim, olha, pela justiça, ou a senhora paga o que ela gastou, ou ela vai ganhar um apartamento também. E dito e feito, eu ganhei um apartamento de 2 quartos e minha mãe ganhou um apartamento de 3 quartos. E foi uma alegria, porque aí eu já estava com 2 filhos, né? Eu estava com um filho, estava grávida, continuando no hospital, sempre trabalhando, né? Aquela vida e aí comecei a trabalhar em 2 hospitais, aquela correria. Coloquei cerâmica lá, deu tudo certo, começamos a morar lá. E eu já contei isso aqui, né? Quando a minha filha inteirou, aí minha filha nasceu, né? Foi muito legal, bem moreninha, bonitinha, indiazinha. E aí quando ela tinha 1 ano e meio, eu passei na prova, comecei, né, fazer a faculdade, que todos já sabem. E graças a Deus, gente, eu nunca olhei muito ele, sabe? Eu sempre fui escalando. Eu sempre fui crescendo, sabe? Mesmo com ele em casa. Só que quando a minha filha inteirou 1 ano e meio, o meu pai, ele tinha sumido. Ele tinha desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. E um dia eu achei ele, né? Num bairro bem longe do meu. E eu falei assim, pai, quanto tempo, né? E ele ficou meio assim assustado, com vergonha. Porque ele não estava morando na rua, mas ele ficava muito na rua, ele falava que não tinha filho, que era mendigo, né, e tal. Aquela vida sozinha, né, com mau cheiro, sabe, sem tomar banho, estava todo mal arrumado, e eu fiquei doida, né, assim, eu tô com diabetes. Aí quando eu olhei pro pé dele, ia amputar, né, o dedo do pé dele. Disse, meu Deus, vamos pro hospital. Fiquei doida, levamos ele e ele simplesmente fez a cirurgia mesmo. E aí eu ficava indo lá toda semana, organizando a medicação dele, né, enfim. Passado alguns meses, eu lá em casa, estudando, eu já estava no 4º período da faculdade, né, mas a vida estava tranquila. Valdeci não estava trabalhando. Nessa época ele falou comigo, ele falou assim, olha, agora eu quero, já que você trabalha no hospital, eu quero fazer o curso de carga perigosa, né, que é aqueles caminhões que levam as roupas sujas, né, dos pacientes e tal. Eu falei, tá bom, e esse curso, ele é um pouquinho mais caro. Não, então, bora fazer esse curso. Aí ele fez o curso também, formou também, né, ele tem curso de operador de empilhadeira também,
né? Aí, assim que ele terminou o curso, passado um tempo, o meu pai chega, né? Já de bengala, todo mancando, todo sujo, com mau cheiro. Ele chega da janela e me grita lá embaixo. Eu morava no segundo andar desse apartamento. E ele me liga, né? E fala: filha, cuida de mim, eu estou morrendo. Gente, aquele ali acabou comigo. Eu falei: não, pai, pelo amor de Deus. Aí eu chamei ajuda, né? Pra me ajudar, levar ele de lá de baixo até lá no segundo andar. Eu falei: a partir de hoje o Senhor não vai mais sair daqui, eu vou cuidar do Senhor, meu Deus, né? Fiquei desesperada e eu estudando. Aí a minha luta começou. Foi bom, mas, né, a gente cuidar de pessoas doentes, né, gente, não é fácil. E ele só foi piorando, a ponto que ele começou a ter problemas renais. Então eu tive que arrumar uma ambulância correndo, né, para ele começar uma hemodiálise rápida. Eu preciso contar isso, tá, gente? Só é porque faz parte do meu casamento. A ambulância falou, né, a enfermagem da ambulância: olha, a gente não vai ficar subindo no segundo andar para ficar pegando seu pai no colo, não. Nessa época meu pai pesava 200 quilos, era muito obeso. Aí a gente teve que mudar, né? Ele tinha um combim, ele tinha 2 cômodos de uma casinha feia, cheia de lixo, tudo bagunçado, fechada essa casinha. Então, só pai, então nós vamos alugar aqui, nós vamos mudar para sua casa, porque lá a ambulância ela pode entrar dentro do terreiro para pegar o senhor. Sim, beleza, vamos para lá. Gente, carreguei aqui tanto de móveis, 2 crianças pequenas, marido, e nessa fase meu marido me ajudou, né? Aí ele falou assim: olha, eu não vou trabalhar mais, eu não vou procurar emprego mais, porque eu vou cuidar do seu pai enquanto você trabalha. Achei meio assim, né? Mas eu não posso fazer nada, eu não posso ficar pagando cuidador, né? E aí de vez em quando eu tinha que pagar um cuidador ou outro, né, e tal. Enfim, foi uma luta muito grande, só Deus sabe o que eu passei. Meu pai só foi piorando, piorando, piorando. Aí amputou o pé todo, né? E aí foi amputando, ele foi adoecendo, ele foi ficando prostrado. E ali a gente cuidando, eu trabalhando em 2 hospitais, eu trabalhava também olhando idosos, né, para ajudar na renda em 3 serviços, e ainda tinha que estudar, porque eu ganhei a bolsa e eu não poderia parar de estudar. Gente, foi terrível. Enfim, um belo dia, o meu marido falou assim: paga o último curso para mim. Já ele começou a ver, né, a ambulância buscando meu pai lá em casa. Ele falou assim: eu quero fazer o curso de motorista de ambulância. Assim, tá bom, meu amor, eu pago esse curso pra você, né? Porque na minha cabeça o nosso problema era financeiro. Então eu queria muito resolver esse problema financeiro nosso. Paguei esse curso pra ele e nada dele trabalhar, né, como motorista. Nessas alturas ele falou assim: eu não quero ser motorista de ambulância, tá difícil e tal, agora eu quero tirar minha carteira D. Meu pai ainda estava vivo, né? Aí ele tirou a carteira D, né? Nós pagamos, tava ali do lado dele, conseguiu. Só para falar com vocês, né? Hoje em dia eu não tenho carteira, aliás, eu nunca tirei carteira, porque eu sempre preocupei, né, de tirar as carteiras dele. Então eu disse: vamos vender lá. Aí nós vendemos a casa, o apartamento, e aí pegamos, né, um carro, uma moto ali de entrada, né, e tal, porque a gente precisava desse carro para estar carregando meu pai mesmo para as consultas, porque ele só foi piorando. E foi isso, gente. Para resumir, ele, num belo dia, no domingo, eu falei com ele: nossa, pai, porque ele via, né, a nossa conexão. A gente era um casal, mas era um casal assim meio frio, sabe? Eu trabalhando demais, ele em casa. E aí ele falou assim: filha, eu lembro da época que eu arrumei ele para você casar. Então eu quero muito te pedir perdão. Deus vai me levar. E eu quero ir tranquila, com a minha mente tranquila. E ele ficou assim: obrigada por cuidar de mim, filha. Obrigada, me perdoa por eu ter feito isso com você. Não, pai, eu perdoo, para com isso, né? E foi exatamente isso, gente. Quando foi na segunda-feira, isso foi no domingo, eu fui trabalhar. E aí, quando foi na segunda-feira, eu cheguei, né?
do trabalho e fui dormir um pouco, porque eu trabalhava à noite e estudava de manhã. Então eu cheguei na hora do almoço, meu pai não estava lá, ele estava na hemodiálise, que ele fazia 3 vezes por semana. E teve uma ligação 3 horas da tarde, né, do hospital, que ele tinha falecido, né, dormindo na mesa da hemodiálise. E aí, gente, foi muito difícil, né, porque eu já tinha conectado com meu pai, eu já tinha perdoado ele, então tava tão gostoso ali a nossa vivência, a nossa convivência, né. Ele estava muito carinhoso com meus filhos, comigo e amando a gente cuidar dele. E eu falei assim, não, eu na enfermagem há tantos anos, eu trouxe o meu pai para morar comigo, ele vai ficar curado, né? E não ficou, né? Cuidei dele apenas 3 anos e ele faleceu e foi um choque, né, para mim. Eu fiquei assim, sabe, meio desorientada. Nossa, eu fiquei assim, gente, muito chateada, né, e tudo. Enfim, formei, né, aí no outro ano teve a minha formatura, né, muito feliz, muito animada. Nisso eu já tinha uns 15 anos já, que eu estava trabalhando no hospital. Formei, né, graças a Deus. E falei, vida nova agora, né, comecei a doar as coisas do meu pai. Depois eu tive que sair da casa dele, né, pra repartir ali com meus irmãos. Enfim, resolvido o problema, a gente começou... Porque assim, a gente estava muito distante, mas a gente estava... Eu mesma sempre fiz muita coisa, né? Sempre aquela mulher sábia para eu manter ali a família, o casamento, meus filhos, né? Um na pré-adolescência, a outra criancinha ainda. E aí, quando a minha filha tinha 5 anos, né? Ela falou comigo assim, ô mãe, eu vi uma moça conversando com meu pai. Eu falei assim, criança, né? Deixa pra lá. Só que não, gente, tava mesmo, né? Ele tava conversando com ela lá perto da Bahia, para aqueles lados lá, e ele aqui. Enfim, deixamos passar. E foi indo, né? Quando foi agora, que é onde que realmente eu quero entrar. Eu falei que a senhora já tem muitos anos no hospital, né? Eu também tenho os meus trabalhos, né? Com nutrição, com paciente e tal, com cliente também, com cardápios, alimentação também, porque a nutrição ela engloba tudo, né? Não é só você emagrecer, né? A nutrição dá para você fazer vários trabalhos, né? Com a nutrição, tanto com cozinha, tanto com tudo, né? Eu trabalhando bastante. E aí um dia do nada, né, gente, igual eu falei com vocês, a questão do pãozinho e tal, falei com ele que não ia mais, que eu tava... Aí eu tive a última nenenzinha, que depois eu pretendo contar essa história também separadamente. Eu estava ali com a minha bebê, porque nessas alturas eu engravidei de novo, ganhei ela, fiz cirurgia da mão. E aí, o que aconteceu? Ele não gostou. Quando eu comecei a vender os pães, né, ele até me ajudava, porque onde que ele trabalha tem um número muito grande de pessoas. É igual eu falei, né, para você ser empreendedor, para você vender, você precisa ter muitas pessoas rodeando você, senão você não vende, né? Se você ficar só em casa, parado, não, você tem que ter pessoas, você tem que conectar com as pessoas, você tem que fazer amizade com as pessoas, né, para você vender. Então eu falei com ele, olha, eu não vou largar a enfermagem em si, mas eu vou ficar em casa cuidando da minha neném e trabalhando em casa. Então já falei, já contei, tem um vídeo aqui, vou até deixar aqui. E foi uma luta, foi uma humilhação, foi terrível, passou. Aí depois disso tudo, né, o vídeo repercutiu muito, né, gente, teve muita repercussão e tal, né, muita gente me dando conselhos, enfim. E eu continuei, sabe, agora eu vou abrir um canal no YouTube, né, e ele continuou também perturbando, tá. Quando foi pouco tempo agora,
ele tava meio assim, a gente viajou, a gente tava muito bem, né? A gente viajou, né? Todo mundo viu aqui, a gente foi pra praia e tal, foi muito gostoso, a família toda reunida. Mas eu não sabia, né? Aí a minha filha, aquela pequenininha, a mesma, hoje ela tá com 13 anos, ela falou comigo: mãe, meu pai tá conversando com um tanto de mulheres lá no Facebook, tem mulheres no celular dele e tal. E eu sou uma pessoa, gente, que eu fico focada no meu trabalho, né? Eu não tenho muito tempo, eu invisto no meu casamento, no meu relacionamento, eu faço o que eu posso, mas assim, né, pra ficar com ciúme, pra ficar ali olhando, vigiando, eu não vou fazer isso, né? Enfim, deixei. Quando foi agora, gente, agora, tá? Tem dias que isso aconteceu, algumas mulheres começam a me chamar lá no Facebook: olha, você é esposa dele, né? Ele tá me chamando pra sair, ele falou que vocês estão separados. Gente, mas a gente acabou de chegar de viagem, tá tudo bem, né? Eu tirei um tempo só pra ir lá na viagem, ficamos lá 10 dias, né? Enfim, tudo aconteceu depois de uma viagem bem gostosa de casal e de família. Então, eu fiquei sem acreditar, né, gente? Fiquei sem acreditar e foi aparecendo mais uma mulher diferente da outra, morena, branca, novinha, mais velha. Então eu falei assim: meu Deus, e agora? Fui conversar com ele esses dias. Vim conversar com ele esses dias e falei assim: olha, tá difícil, tá? Ele falou assim: não, mas a culpa é sua. A sua vida mudou completamente. Tipo assim, né? A minha vida, ela mudou completamente na cabeça dele. Então ele não estava conseguindo assimilar, né, tudo isso. E eu falei assim: meu Deus, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu não vou aceitar essa culpa, porque, né, eu nunca traí ninguém, eu tô sempre trabalhando, casei virgem com ele, né, então nunca tive problema nenhum assim com rapazes, né, com os homens, com as mulheres, nada disso. E detalhe, gente, o caso só foi piorando. Na terça-feira passada eu fiz uma live aqui, aliás, na terça-feira eu fiz uma live onde eu falei: gente, ore por mim, eu tô passando um momento muito difícil na minha vida que eu vou contar pra vocês, né? E ali eu perdi a graça, gente, porque eu já tinha sofrido muita coisa, né? Não tô dando uma de vítima, nada disso, mas eu sei que tem mulheres, né, que tá passando a mesma coisa que eu tô passando, homens também. E o que eu tenho a dizer é: a gente não pode parar, né? A gente não pode desanimar, sabe? E aí eu falei com eles: olha, então eu preciso, né, que você tome uma decisão. Eu tenho nossos filhos, né? Eu preciso ficar aqui na casa. E eu não contei, né, gente? Mas pra ele começar a trabalhar com caminhão, né? Eu dei entrada nesse caminhão e ele continuou pagando, porque depois ele arrumou emprego, né, e tudo. E ele continuou pagando, mas ainda assim eu dei 9 mil reais na mão dele, né? Muita coisa que eu precisava comprar aqui, né, pra minha loja, eu não comprei, pra mim mesma, coisa pessoal. A minha máquina, né, de fazer o pão ali mesmo, nada disso eu tenho ainda, né? Só investindo ali no casamento. E aí falei com ele, disse: olha, então agora, e a gente tá pagando esse apartamento aqui ainda, né? A gente tá pagando as parcelas. E aí eu falei com ele: o que a gente faz agora, né? Porque continua pagando as parcelas pra mim até inteirar os 9 meses, os 9 mil, né, que você me deve. Porque, gente, o caminhão, ele já não tá com o caminhão mais, né? Ele já trocou o caminhão em carros, já, né, tá gastando dinheiro, né, de volta. É uma confusão, né? Nunca para nada, sabe, assim, na mão dele, né? Infelizmente. Então, aí ele falou assim: não, vai ser o contrário. Como você que não me quer, desse jeito, gente, você que não me quer, eu prefiro que você saia com os meninos. Mas, como é difícil sair assim tão rápido, você pode ir ficando aqui, não precisa correr para você sair, pode ficar tranquila. E aí vai descontando nesses 9 mil que você me deve. E, gente, como assim? Né? Eu comecei a entender assim, ó, eu vou pagar aluguel, né?
pro meu marido, que eu não quero mais, porque eu acabei de descobrir traição. E detalhe, as mulheres lá falaram assim, não, minha filha, tem anos que tá dando em cima de mim, tem anos que tá conversando comigo, que a gente conversa, né? E eu não sabia. Então, não sabia mesmo, tá, gente? Não sabia, nunca parei, né, pra imaginar essas coisas. Então, eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso, né? Eu não queria arrumar advogado, mas eu vou ter que arrumar advogado, né? Não existe isso, eu ficar aqui pagando aluguel pra você, sabendo que aqui é minha casa, eu tenho a minha loja, as minhas lojas, né? Eu tenho bastante cliente, eu tenho muita coisa aqui agora, né? Que eu tô construindo, aos poucos a gente vai crescer, né, gente? Eu não estou num patamar muito elevado, mas eu já estava aqui, ó. Eu já estava no meio, né? Porque o bairro todo, a maioria das pessoas do bairro já me conhecia, outras pessoas de outros bairros também, cidades vizinhas, pertinho aqui. Muita gente me conhece, eu já tenho os grupos, né, de assinatura, grupos de revendedores, o povo do iFood, todo mundo ali me conhece, da 99 Food agora, o povo me conhecendo também. Então assim, né, tem o nosso canal aqui, então tava tudo bem. E ele falou assim, não posso fazer nada, que é você que não me quer, você tem que me querer, nós somos casados, a gente tem que perdoar e continuar em frente. Só, gente, que eu não vou fazer isso, né? Ele tem 56 anos, ele tem uma filha, né, fora do casamento, e ele tem 5 netos e 2 bisnetos, né? Ajudei ele muito também, essa filha, quando ela era adolescente, eu que mandava pensão para ela, eu que, sabe, mandar o que eu podia, né? Mandava, não, vai lá, pagava a passagem dele, viaja para lá, né? Que ela morava em Ipatinga, eu estava ali do lado dele. Eu falei assim, não, eu não posso fazer isso, né, gente? Semana que vem eu faço 42 anos e eu não mereço isso. Tá acontecendo nesse exato momento, né? Ainda tá quentinho, ainda tá acontecendo. Mas eu não vou sabe, gente, me entristecer, porque Deus conhece meu coração. Eu não traí ninguém, né? Eu não fiz nada. Que desde a minha história lá atrás, chegou a hora de eu ser livre. Sabe, eu não quero ser oprimida mais. Eu amo as coisas de Deus, eu amo o evangelho, eu amo tudo, sabe? Mas eu não quero opressão mais na minha vida. O meu pai arrumou ele pra mim. Não, agora escolher a pessoa, opressão, sabe? Não, você tem que fazer o que eu quero. E não é assim, né, gente? Mas que a gente ama nossos pais, mas a gente não tem que fazer, principalmente uma decisão que vai mudar a sua vida, né? Você tem que fazer porque você quer, porque você deseja aquilo, né? E foi muito triste. Tá sendo, inclusive, fui na advogada, ela falou assim, olha, o que a senhora quer? Né? Porque a senhora não pode sair da casa assim. Eu falei, olha, eu prefiro sair, né? Eu prefiro sair porque ele trabalha aqui muito pertinho e eu prefiro, gente, morar em outro lugar, começar do zero, tudo de novo, a minha vida, os meus clientes. Provavelmente preciso voltar para o hospital, né? E lá a gente trabalha 12 por 36, né? Então eu trabalho um dia sim, um dia não, e o dia não, eu abro a loja também, né? Um dia sim, um dia não, né? Mas eu não vou fechar nada, vou deixar bem claro, vou continuar firme, como eu falo com vocês, né? Se a gente não tem um outro tipo de renda, porque, por exemplo, ele me ajudava, achando ruim ou não, ele pagava as contas, ele fazia algumas compras, né? E me ajudava. Agora eu tenho que fazer tudo sozinha. Então eu preciso voltar, né, pro trabalho, para eu continuar cuidando dos meus filhos. E aí no outro dia eu vou continuar com a minha loja, vou continuar gravando para nós, né? E já deu tudo certo, gente. E eu vou atualizando vocês aqui de tudo que for acontecendo ali na minha vida. Vou filmando, vou gravando. Então semana que vem já é minha mudança, eu vou me mudar, né? Já arrumei um lugarzinho, um cantinho. E aí eu vou falando e vocês vão ver, né? A gente... não é que eu vou começar do zero, mas em relação a cliente, a loja, acaba sendo do zero, né, gente? Lá é uma cidade, pelo que eu olhei, não tem a loja, né, de pão caseiro, então eu vou morar ali perto de muitos condomínios, né, então vai dar muito bom também.
E eu tô muito positiva, sabe? Tô me sentindo livre, tô me sentindo tranquila, né? E já deu tudo certo, né, pra mim. Infelizmente não vou poder levar, né, gente? Porque isso aqui não é quadro. Isso aqui é um papel de parede, mas eu vou comprar outro. Eu vou montando lá devagarzinho e vocês vão vendo, eu vou filmando tudo. Vou levar esse aqui, porque esse aqui é quadro, né? Ali também, onde que eu gravo Pão com Alegria, não dá pra levar, mas eu vou mandar fazer outro depois, né? E vou falando com vocês aqui, né? Todas as decisões que a gente tomar. A vida é assim mesmo, tá, gente? A gente não pode ter medo. Ai, que agora eu tô chorando, eu tô com depressão. Não, gente, vai assim mesmo. Vai chorando mesmo, né? A gente precisa viver aquele momento de luta ali, né? De um casamento de muitos anos, né? E tal, os filhos grandes, né? Mas a gente vai vencendo a cada dia, tá? A única coisa que eu quero dizer pra vocês, não desista, né? Eu fiquei com muito medo de chorar, né? Mas graças a Deus eu vim aqui forte, né? Senão eu quero ser forte, porque a gente tem que chorar, né? Mas eu não preciso chorar aqui. Então eu quero dizer pra vocês, né, que eu tô saindo daqui da minha lojinha, mas muitas coisas vão acontecer. Eu sei do que vai acontecer? Não sei nada. Eu só sei que eu preciso mudar, né? Então, todos os casos aqui, né, tá na advogada, né? A gente tem um carro mais novo, um carro mais velho, então ela vai olhar para dividir tudo, né? Vai ver como faz, porque a gente está pagando aqui ainda, né? Pensão. Então, sim, e eu vou contar para vocês também o que a advogada falou. E é isso, não vou deixar vocês sem saber de nada. Ore por mim, né? Quem reza, reza também. Quem acredita, né? A gente precisa ser espiritual, né? Então, pegue com Deus para mim, faça uma campanha, me ajuda, né, em oração, porque eu também estou aqui orando para cada um de vocês, tá? Não sou coitada, tá, gente? Tem muita gente, ai, coitada, tadinha, não, né? A gente conta aqui pra gente ajudar outras pessoas, e eu sempre falei isso com vocês, e agora eu preciso falar, senão eu vou contar. E eu pensei, meu Deus, eu conto ou não, né? Mas como eu sempre gravo a minha vida e tudo, eu preciso contar, e ajuda também, né, outras pessoas que estão sofrendo, né? E tem muitas mulheres que chegam perto e dizem assim, Marta, eu sou mãe solteira, eu sou mãe solo, como que eu vou conseguir abrir minha loja? Como que eu vou conseguir vender as minhas coisas, as minhas comidas? Sim, gente, você tem marido, né, Marta? Só, gente, que apoio mesmo eu nunca tive, tá? Então, assim, a gente vai levando, né? A gente vai vencendo a cada dia, tá? Eu agradeço muito, eu sei aqui, né, que todos vocês que estão aqui comigo, né, tem maior apreço por mim, mesmo não comentando, né, estão ali sempre me assistindo, mas deixem seu comentário, deixem sua palavra de apoio, né? Eu sempre falo que eu preciso, tá, gente? Eu preciso de palavra de apoio, eu preciso de oração, eu preciso, sabe, de assistir um vídeo abençoado, né, que conforta o meu coração. Eu gosto de cantar, né, de louvar. Então, eu vou continuar aqui com vocês. Não tá sendo fácil, né? Igual eu falei com a minha mãe hoje, né? É um aperto no coração que dá, né? Mas a minha mente tá boa, né? Então a minha mente tá boa, eu tô me sentindo bem e já deu tudo certo. Tá bom, gente? O próximo vídeo vai ser a mudança, vai ser eu contando pra vocês onde que eu vou morar, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e tchau!